Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Como utilizar a alimentação em favor da gente? Quantas vezes a gente vai no supermercado, a gente vai na feira, se encanta somente com o sabor? É claro que tem muita coisa saborosa que é saudável. Olha aqui essa cesta. Será que a gente realmente sabe escolher? Olha, ela tá colorida, né? Tem coisa muito saudável e também tem muita coisa com sabor aqui. E nesse tempo, né, de inverno, a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, meu Deus do céu, parece que nosso corpo só pede coisa calórica, né? A gente só pensa em feijoada, a gente só pensa em coisa assim. Mas vamos parar e vamos pensar em coisas que fazem bem pra gente, né? Vamos pegar a alimentação e fazê-la se transformar a nosso favor. E eu estava falando bem no início do programa que nessa época do ano todo o Brasil está aí, principalmente na região sudeste, no sul do país, as baixas temperaturas, porque a gente está bem pertinho do início do inverno. E aí as academias começam a ficar vazias. Mas, gente, é justamente nessa época do ano que a gente queima mais caloria. Então vamos voltar para as academias porque a gente vai fazer o mesmo exercício na época do verão e vai gastar até 30% a mais de caloria. Que notícia boa, eu não sabia nem que era tanto assim. Eu pensava que era mais, mas nem sabia que era tanto assim. E vamos saber como utilizar essa alimentação para acelerar esse resultado? Nós estamos aqui mais uma vez com o nutricionista esportivo, Dr. Rodrigo Baracho. Por favor, doutor, chega mais, a casa é sua, você já sabe, né? Muito obrigado. Vamos Tudo bem? sentar, bater Dá um papo. licença. Eu também quero convidar o pessoal de casa para participar. Faça a sua pergunta, porque tem muita gente que tem dúvida, doutor, Certo. do como se alimentar antes do treino, durante o treino, depois. Tem gente que vai para a academia em jejum, justamente nesse inverno. Começa a deixar de ir para a academia, engorda, come o que quiser, aí começa a confusão. Exatamente. Então, a nutrição esportiva, até para as pessoas entenderem um pouco melhor, a nutrição esportiva, ela está é uma das áreas da nutrição. Então, assim, dentro da graduação, a gente tem uma rápida pincelada sobre a nutrição esportiva para ter um breve conhecimento. E depois aí cabe a cada um buscar uma especialização, e foi o meu caso, eu fui buscar a especialização em nutrição esportiva. Com relação à questão da alimentação, ela acaba sendo, assim, um pouco polêmica, vamos dizer assim, porque, como eu falei, estava falando aqui um pouquinho antes, tem muitos alimentos hoje que podem ajudar, tem muitos que podem prejudicar, e isso vai depender muito do objetivo dessa pessoa, do tempo de treino, de qual modalidade essa pessoa faz, se é musculação, que já requer uma via metabólica um pouco diferente, se é atividade aeróbia, que daí no caso a pessoa pode estar fazendo uma bicicleta, né, um ciclismo, um corredor. Então isso tudo depende muito dessas condições. Doutor, tem muita gente que acredita que começa a fazer o exercício, olha alguma coisa na internet, Sim. né? E fala assim, eu vou comer um monte de proteína, né? Eu confesso que eu já fiz isso. E vai para a academia e começa a fazer, daqui a pouco está com uma fadiga, um cansaço, termina desistindo da atividade física. Sim. Então, é importante buscar um nutricionista antes de fazer qualquer esporte, independente da idade? Com certeza. Por quê? Eu já ouvi muitas pessoas falando, você é nutricionista normal ou é esportivo? Normal, é ótimo. E assim, para entender um pouco a situação, é como quando você tem um problema de coração, você procura um cardiologista. Muitas das vezes você passa por um médico clínico geral e ele vai encaminhar você para um especialista. A nutrição funciona da mesma forma. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está buscando uma atividade física, e eu digo uma atividade física, um exercício periodizado, como a gente diz, ela necessita de um especialista na área. E aí sim, o nutricionista esportivo vai auxiliar da melhor forma. Como? Planejando essa alimentação para esse indivíduo, analisando através de exames laboratoriais para saber a necessidade dessa pessoa, desse indivíduo, e sim, caso precise de uma suplementação para acompanhar essa alimentação, aí sim vai entrar. Lembrando que quando a gente fala de atleta, e atleta de alto rendimento,
a gente está falando de 3% da população mundial. Então, é muito pouco. Esses atletas de alto rendimento, sim, precisam de uma suplementação adequada, de um trabalho muito voltado para isso. Hoje, uma pessoa que brevemente ingressou na academia, ela já acha, pela mídia, por tudo que envolve, que ela precisa de uma suplementação. E muitas das vezes ela não precisa. Então, quando a gente fala de saúde, de uma pessoa que está buscando atividade física para melhorar a saúde, ela precisa sim de um acompanhamento, de um nutricionista, principalmente na área esportiva, para poder auxiliar tanto no que ela precisa comer, no que ela precisa suplementar. E pode acontecer da pessoa ter um cansaço por causa do excesso do exercício? Pode. Se não tiver esse acompanhamento? Pode porque a nutrição ela é uma matemática, né? Então, se a gente for colocar, cada pessoa ela tem um gasto energético a ser calculado de acordo com algumas avaliações que a gente faz. Então, quando a gente tem esse valor gasto, esse gasto da pessoa, desse indivíduo, a gente consegue entender o que vai entrar para essa pessoa estar ingerindo e o quanto que ela gasta dentro do dia. E aí a gente consegue equilibrar isso. Então, se as contas não estiverem batendo, essa pessoa ela pode estar excedendo em atividade física e estar faltando nutrientes, faltando a parte energética. E aí sim ela vai fadigar por mais tempo. É muito importante o que a gente está falando aqui, porque justamente o programa Manhã Viva, doutor, tem essa missão, sempre a gente está falando aqui de qualidade de vida, né, de atividades físicas, de uma boa alimentação, a gente tem sim falado isso. Então, hoje a gente quer apontar quais são as coisas que podem estar acontecendo para as pessoas desanimarem na atividade física. Sim. Então, é muito importante que você fique atento, porque você pode estar fadigando na atividade física, você desanimou, você não sabe nem porquê, e pode ser uma má alimentação, pode ser tanta coisa. Então, essa é uma das missões, né, do programa, sempre te estimular, porque nós somos templo do Espírito Santo. Outros problemas que acontecem também é a dor muscular. Vamos ali para o plasma para explicar? Porque, assim, até que ponto é normal a dor muscular durante o treino, doutor? Porque acontece. Sim. O que acontece na atividade física na hora que a gente está fazendo atividade física com o músculo? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente faz uma atividade física, nós inflamamos o músculo. Então, ele sofre um processo inflamatório e esse processo inflamatório ele é gerado pelas microlesões que são feitas na atividade. Então, vamos pegar um ponto específico. Uma pessoa que treina musculação, ela tem um estímulo do treino e ela acaba fazendo o quê? Microlesões no músculo. E esse músculo, ele inflama. No decorrer da atividade física, já gera as dores. Mas essa dor, ela pode se estender por 24 até 48 horas. E dependendo da situação, até 72 horas após a atividade. Uma pergunta, doutor. Isso é para quem começou a atividade física ou vale para todo mundo? Então, isso é uma boa pergunta. Vale para todo mundo, porém, a pessoa que já é treinada, ela já acostuma mais fácil a ter essa dor e a recuperação dela, se tiver tudo enquadrado, vai ser mais rápido. Para uma pessoa destreinada, ela vai ter essa dor por mais tempo e realmente pode vir a se desanimar com isso. Então, quer dizer, a gente tem aqui, no caso, que é a dor muscular de início tardio, que é exatamente mostrando esse processo inflamatório que é gerado pós-atividade física. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que vai numa academia treinar musculação e que ela treina a parte de peito e tríceps. O interessante é que essa pessoa volte a treinar os mesmos grupos, né, no caso peito e tríceps, depois de 2 a 3 dias. Porque nesse tempo ela está se alimentando, ela está descansando e está recuperando o organismo. Se ela fizer isso tudo dentro do que ela precisa, ela não vai só ter uma recuperação, como ela também vai ter uma hipertrofia muscular, tá? Porque ela está fazendo um processo de musculação. Como aqui mostra nessa imagem, um antes e um depois. Isso é o que todos buscam quando vão fazer musculação na academia. É ganhar massa muscular, que é a mesma coisa que hipertrofia muscular, e, no caso, perder gordura, tá? Então, assim, esse é o processo que acontece quando a pessoa faz musculação,
mas ela precisa ter o quê? Os substratos, como a gente chama, que seria exatamente os macronutrientes e os micronutrientes, adequados à necessidade dela e, principalmente, o ambiente anabólico, que seria exatamente no sono, no descanso. Então, esse é o processo que deveria acontecer. isso. Depois, principalmente no segundo bloco, a gente vai mostrar o que uma má alimentação, né? Exato. Antes do treino, vai impedir que isso aconteça. É Sim, isso, sim, doutor? pode acontecer, exatamente. Porque é isso que deve acontecer. Isso é o que todos buscam, né? Essa é a É o que as verdade. pessoas buscam. Exato. Mas o que pode acontecer com a má alimentação antes do treino, uma falta de descanso, uma má orientação, para que isso não aconteça? Porque as pessoas querem chegar nisso, né? Exatamente. Então, assim, a hipertrofia muscular, ela vai acontecer dentro de um contexto, né? O que as pessoas muitas das vezes esquecem é que você precisa muito do descanso, que principalmente do sono profundo, que é como a gente chama, que é quando você entra no estado REM, que seria em letras, né, em inglês, que seria o piscar dos olhos rapidamente, né, que é quando você entra no estado de sono profundo. Isso é quando você libera o GH, que é o hormônio do crescimento, libera outros hormônios, regulariza a insulina e aí sim você consegue obter um sucesso que seria... Aqui é um ponto que eu considero muito, que eu falo muito isso no meu consultório, que seria a tríade do sucesso, que é exatamente isso. Você tem um treino periodizado, uma alimentação e ou uma suplementação adequada e o descanso. Esse é o tripé, é a base. Se você tiver isso, a chance de você obter o sucesso na hipertrofia muscular é muito grande. Uma pergunta, a pessoa está cansada, ela fez o treino hoje, ela se organizou para ir no outro dia para a academia, porém ela sente o corpo cansado, mesmo que ela tenha dormido, ela deve ir para a academia? É outra pergunta também que eu esclareço bem isso no consultório. Sempre a pessoa ela precisa, é o que eu mais prezo para as pessoas buscarem, o autoconhecimento. Por quê? Quando você se conhece melhor, você evita algumas situações. Então, quando ela bate esse cansaço no outro dia, ela precisa saber se aquele cansaço é realmente uma fadiga ou se é preguiça. E isso pode acontecer. Tá? Principalmente no inverno, no frio, a pessoa fala assim, não vou hoje. Exatamente. Dá uma dica aí, doutor. Como a gente sabe se é preguiça ou se é fadiga? Esse é um ponto interessante. Então, assim, se você parar para analisar e se perguntarem para você se você gostaria de fazer outra coisa, a não ser estar na academia, e você se dispõe a fazer, era preguiça. Agora, se você realmente não se anima com qualquer outra situação, realmente você está fadigado e aí o indicado seria o descanso. Então, assim, no treino de academia, que é o que mais a gente está falando aqui, na musculação, muitas das pessoas ou as orientações, elas sempre são voltadas para você periodizar o treino. Então, o que seria isso? Você trabalhar membros do corpo em determinados dias. Então, tem vários tipos de protocolos que são utilizados. Um deles seria, um exemplo, como eles chamam, ABC, que você trabalharia peito, tríceps, costa, bíceps e ombro e perna. Por quê? Cada dia você vai trabalhar uma parte e cada dia você vai ter possibilidade de recuperar a parte que já foi treinada. Isso é bem interessante. E acontece na maioria das academias. Exatamente. Né? Quanto a esse ciclo aqui, doutor, a questão do melhor horário, essa é uma dúvida, eu acho que pega todo mundo, Sim. né? Qual o melhor horário para se treinar? Sim, é como eu volto a falar de novo, precisa do autoconhecimento. Porém, nós temos um ciclo que chama ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, ele nada mais é de como o nosso organismo que ele funciona dentro do dia. Tá? Então, aqui tem mostrando exatamente os horários, que nem ali tem a questão do horário da meia-noite até certo período, tem um sono profundo, que dá mais ou menos ali da meia-noite até as 2, 3 horas da manhã, da madrugada, seria quando você, teoricamente, entraria no sono profundo. Então, assim, nesse período é o período que o organismo mais vai fazer a função anabólica, que seria o ganho de massa muscular. Tá? Então, esse é um período. Agora, um exemplo, quando chega ali, fim do fluxo de melatonina,
que é um hormônio do sono, que é liberado para poder fazer todo esse processo. Quando esgota a melatonina, começa a ser produzida a serotonina e começa a ser liberado o cortisol. Então, nesse momento, por isso que muitas pessoas gostam de fazer corrida, treino, aeróbio nesse horário, porque esse horário é um horário interessante para perder gordura. Interessante. Por causa da relação de hormônios. Então, é um horário que ajuda bastante as pessoas a perderem mais gordura. Isso vale para todo mundo, homem, mulher, em todas as idades? Nesse ciclo, sim, porém, como eu falei, precisa entender a realidade de cada um, né? Às vezes a pessoa fala, esse horário eu já estou trabalhando, então às vezes não cabe. Mas, se a gente for analisar num contexto, esse seria basicamente um horário mais interessante. Como também, um horário mais interessante para quem gosta de treinar musculação seria esse período, porque nesse período, a parte cardiovascular ela está mais efetiva, então você vai ter um bombeamento do sangue por mais tempo, oxigenação no corpo todo, principalmente na parte muscular, e vai ter um aumento do tônus muscular. Então, você vai estar mais apto a fazer uma atividade física mais intensa. E aí sim, você vai ter um estímulo melhor e, consequentemente, melhorar o seu treino. No caso, para essa questão da eficiência cardiovascular, no final da tarde? Seria no meio da tarde, né? Depois do meio-dia, ali, período de 15, 16 horas, seria um horário mais interessante, né? Aqui, esse horário à noite, já tem um aumento da pressão sanguínea. Então, para as pessoas que são hipertensas, esse horário não é um horário tão interessante, porque ela já tem esse problema da pressão alta, e se ela fizer uma atividade física que vai elevar a pressão, ela pode passar mal. Então, aí sim, por isso que dentro de um contexto, a gente precisa sempre estar analisando o objetivo dessa pessoa, as influências dessa pessoa, então realmente isso faz diferença. E aqui, nesse horário, ó, esse horário, exemplo, praticamente que vai anoitecendo, a melatonina ela começa a voltar a ser ativada, que aí mostra que essa pessoa deveria estar indo descansar. Então, realmente, essa parte, ela mostra exatamente um funcionamento de um organismo dentro de um dia, de 24 horas. A própria natureza, ela já indica, né? Exatamente. Mas é claro que tem as adaptações, Exato. O importante é não ficar parado, Nós só estamos aqui hoje por causa das adaptações. Então, assim, se a gente for parar para analisar, as adaptações é o que faz a gente sempre estar buscando algo a mais. Então, a diferença de uma pessoa que consegue da pessoa que não consegue é o qual essa pessoa consegue se adaptar à realidade nova. Porque sempre tudo está mudando, né? Então, se a gente não se adapta às mudanças, a gente fica para trás. Então, se uma pessoa ela não consegue criar essas adaptações, ela não vai conseguir o que ela gostaria e realmente não vai dar certo. Vamos ver agora o que comer, né? Que é uma... vamos agora... Aqui é só para continuar. Essa parte aqui mostra exatamente a tríade do sucesso, que é exatamente o quê? A diferença de anabolismo e catabolismo, que são duas palavras que a gente usa muito, porque o anabolismo é construção, o catabolismo é quebra, é destruição. Então, quando a gente busca musculação, a gente está buscando ganho de massa muscular, então a gente está buscando anabolismo. Para isso, a gente precisa ter um balanço calórico positivo. Então, um exemplo, como eu falei que a nutrição é matemática, se uma pessoa tem, e eu sei que essa pessoa ela tem um gasto energético do dia de 2.000 calorias, um exemplo, para ela buscar um ganho de massa muscular, ela precisa ingerir mais do que 2.000 calorias para poder ter esse ganho de massa muscular. Então, ela vai precisar ter uma ingestão de carboidrato adequada, uma ingestão de proteína adequada, vitaminas e o sono adequado, porque é um ambiente anabólico. Se a pessoa está buscando o emagrecimento, ela precisa fazer a conta ao contrário. Então, se ela tem um gasto de 2.000 calorias, ela precisa ingerir menos do que isso. Então, aí ela vai ter que ter um déficit. Ali está como déficit de micronutrientes, que é o que acontece quando a pessoa simplesmente fala, quero emagrecer e fecha a boca. E isso não funciona, porque ela vai ter um catabolismo, porém, muitas das vezes ela vai quebrar proteína e não gordura. A gordura para o organismo ela é fundamental. Então, o organismo só vai queimar gordura em situações de muito risco. Se a pessoa não tiver em questão de muito risco, ela vai quebrar proteína, que é exatamente o catabolismo, e não vai perder gordura. Tá? Então, aqui é só para mostrar essa questão e a tríade do sucesso, como eu falei, que seria a alimentação e suplementação, o treino periodizado e o descanso. Mas qual o prejuízo de queimar proteína e não gordura? A proteína, a gente não armazena proteína, a gente constrói ou não constrói. Quando a gente constrói proteína, a gente está falando
proteína num modo geral. Então, a gente tem a proteína visceral, né, no caso, vamos dizer assim, e a proteína somática, que seria a parte do músculo. Mas o nosso cabelo é proteína, as unhas têm proteína, a pele tem proteína, o nosso organismo ele é produzido em proteína, a maioria dos nossos hormônios, enzimas, são proteínas. Então, quando a gente tem essa questão, a gente faz o quê? Quando a gente quebra a proteína, a gente também está perdendo e quebrando o sistema imunológico. Então, porque quando a gente diminui a proteína do organismo, a gente diminui o sistema imunológico. Consequentemente, a gente fica mais suscetível a ficar doente. Então, assim, quando a gente tem um catabolismo muito exacerbado, a gente vai ficar com o sistema imunológico abalado e, consequentemente, mais apto a ficar doente. Então, significa que as dietas sem acompanhamento, Exato. o organismo, por segurança, ele não quebra a gordura, ele quebra a proteína. Exato. E a pessoa fica mais suscetível a ficar doente. Agora, você poderia me perguntar por que disso, né? Porque a gordura para o organismo, primeiro, ela tem uma função exatamente de reserva e de questão de risco. Segundo, que para ela fazer o processo de quebra de gordura, para o corpo é muito mais trabalhoso do que simplesmente quebrar proteína. Então, o organismo, como ele é eficiente, ele sempre pensa nisso, entre ter mais trabalho para se resguardar ou ter menos. Então, na questão de ter menos trabalho, ele quebra a proteína ao invés da gordura. E o que comer? Essa é uma outra pergunta bem interessante. Falado já, né, a questão do que comer, o que suplementar, né, se devo ou não, o que tomar, tudo isso vai se basear exatamente no objetivo, na idade, no gênero. Como eu falei, pessoas que possam ter patologias como a hipertensão arterial, né, diabetes. Então, tudo isso precisa ser analisado, porque como hoje, infelizmente, a gente tem que analisar o seguinte: nunca se teve tanta informação muito próxima da gente. Porém, as pessoas elas têm que ter uma consciência de saber entender essas informações e não simplesmente ir utilizando as informações como elas aparecem. Então, quando você tem essa questão analisada do seu objetivo, qual que é o meu objetivo? O que que eu busco? O que que eu quero? É um ponto. Qual é a minha idade? A idade, muitas vezes, está na cabeça da pessoa. Mas é lógico, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais dificuldades de recuperação, a gente vai tendo menor produção de enzimas, como eu falei. Então, isso vai tendo algumas dificuldades. Então, a gente precisa analisar e ver essa questão. O gênero faz diferença também, porque a mulher, a gente sabe que, fisiologicamente, a mulher, ela produz, ela tem uma condição de ter mais gordura e menos massa muscular. Isso é fisiológico. Infelizmente. E assim, e isso, querendo ou não, contribui no metabolismo dessa pessoa, né? Então, assim, a gente precisa analisar isso também, a questão das patologias, como eu falei, né? Então, assim, os hábitos alimentares, né? No caso, patologias, é histórico de saúde da pessoa. Exatamente. Se ela tem alguma doença crônica, né? Se ela tem um aumento de colesterol, se ela tem exatamente uma pressão alta, se ela tem diabetes. A própria obesidade, que é a porta dessas doenças crônicas, já é um sinal que essa pessoa, a gente já tem que ter um cuidado. A gente não pode simplesmente passar para essa pessoa treinar intensamente, comer isso, beber aquilo, que às vezes isso não vai funcionar. A gente pode prejudicar essa pessoa ao invés de ajudá-la. Então, precisa ter um cuidado em relação a isso. Por isso que a procura pelo nutricionista e pelo o profissional especializado, ela é muito importante porque é analisado todo esse contexto, né? Como aqui também a questão dos hábitos alimentares e diários, às vezes a pessoa ela já vem com essa formação do que ela precisa, né, através disso, e às vezes fica difícil a gente trabalhar. Então, precisa saber o tipo de treinamento, intensidade do treinamento, horário de treinamento, então tudo isso vai influenciar, tá bom? Aqui a gente mostra, né, a questão de várias atividades, várias modalidades. Então, realmente, tem essa questão do objetivo, né? Do que a pessoa vai precisar, de qual é o tipo da atividade. Então, tudo isso pode influenciar no que vai ser prescrito, né? No que vai ser planejado para essa pessoa.
Então, assim, a gente depende muito do que a pessoa precisa, do que ela está buscando, né? Então, assim, tem diferença de alimentação tanto para um ciclista, para um corredor, para um atleta de hipertrofia muscular, que vai fazer musculação. Então, assim, a gente precisa entender isso para poder montar de uma forma que ajude essa pessoa no que ela busca, que é performance, que é melhorar o rendimento, que é melhorar a recuperação. Então, tudo isso influencia. Acontece também, doutor, de alguém chegar com um objetivo e aí o próprio profissional ajudar a dizer assim, olha... Porque às Exato. vezes a pessoa está iludida com muita coisa na internet que ela lê, Sim. mas ali está generalizado e de repente o próprio profissional pode dizer assim, olha, diante do seu quadro, acho que para a sua saúde, talvez esse objetivo, porque tem muita coisa que... Sim. Eu tento, na verdade, não tirar esse foco da pessoa, né, essa vontade da pessoa, mas eu tento trazer ela para a realidade dela, que isso vai fazer diferença, porque um ser humano frustrado é difícil de você recuperá-lo, né? Então, assim, é preciso que antes que ele se frustre, que ele saiba o que ele está buscando de fato. Nada nesse sentido, é impossível, né? Só que vai ter situações que são mais próximas dele nesse momento do que outras. Então, quando a pessoa chega com um objetivo que, a princípio, a gente analisa e não subestima essa pessoa, mas analisa o contexto e vê que realmente ali não vai funcionar, a gente tenta trabalhar com outras estratégias, mostrar de uma forma um pouco diferente como que essa pessoa poderia caminhar até ela chegar nesse objetivo de fato. E às vezes é como você falou, às vezes ela, ao caminhar, ela vai percebendo que aquele objetivo para ela não é interessante. E aí ela busca uma nova situação e as coisas acabam acontecendo de um jeito melhor. E bom, criar metas, novas metas, talvez, o importante é se cuidar, né? Exatamente. E não perder a motivação. Exatamente. E a gente está falando de alimentação e uma pesquisa apontou que o brasileiro desperdiça, infelizmente, pasmem, 40 quilos de comida por ano. Vamos melhorar isso? A reportagem é da Fernanda. Quando a gente vai ao mercado, sempre há uma preocupação em escolher o melhor item. Mas no momento de cozinhar, será que todo mundo sabe aproveitar bem os alimentos? Normalmente você pega um pé de alface, por mais que você tente economizar, fica metade, né? A gente procura reaproveitar o máximo possível, né? Mas sempre tem um pouco de desperdício. No Brasil, o desperdício não é um hábito isolado, é uma realidade geral. Tanta comida descartada foi alvo de pesquisa. O curioso é que o brasileiro nem imagina o resultado. Quanto você acha que cada brasileiro desperdiça assim por ano? Uns 20 quilos mais ou menos, acho que ainda estou sendo boazinha. Se eu te falar que são 40 quilos, É? quais alimentos você acha que são os mais desperdiçados? As frutas e os legumes e verduras. Arroz, feijão e carne. Jura? Verdade. Pelo menos é o que aponta o levantamento do projeto Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil da Embrapa, realizada pela FGV. Um volume relativamente alto, né, coloca o Brasil aí não no primeiro nível de desperdiçadores mundiais, mas num segundo nível aí, onde a gente precisa ter uma certa preocupação. Desse cuidado, a Giovana entende. A nutricionista mostra que existe um jeito certo de reaproveitar cada item. Todo alimento ele pode ser reaproveitado, inclusive a casca da banana, tem muitas receitas que a gente pode fazer bolo com a casca da banana, farofa com a casca da banana. A maneira ideal de manipular os alimentos ajuda bastante. Se a gente quiser evitar o desperdício, a gente raspa a cenoura de uma forma leve. Quando a gente corta esse mamão no meio, a gente tira a semente para aproveitar mais essa polpa do alimento. Se quer que a refeição dure mais, melhor contar com a ajuda do congelador. Armazenados corretamente, os alimentos podem ser consumidos até um mês depois. Outra maneira de aproveitar os alimentos é saber a proporção correta na hora de cozinhar. Um exemplo bem interessante é o do arroz e do feijão, que estão entre os 3 mais desperdiçados pela população. Importante saber que 70 gramas de arroz cru rendem uma porção de 210 gramas, o equivalente a 2 colheres grandes. E 40 gramas de feijão cru
rendem ao final 100 gramas ou uma concha inteira. Mas o assunto merece mais atenção. Por esse motivo, os dados da pesquisa serão levados adiante. Toda a cadeia produtiva, o varejo, o consumidor, né? A gente precisa concatenar ações para garantir que todo esse sistema funcione bem, mas que essa fartura não reflita em desperdício. Gente, a gente tem que parar e pensar, porque é muito desperdício. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos repensar, vamos tentar reutilizar. Tem muitas receitas, né, que ajudam a gente a reutilizar alimentos. O importante é a gente fazer a nossa parte e tentar utilizar o máximo possível o alimento, principalmente os naturais, os que Deus deu aí para nós, a favor da gente, porque tem muita riqueza aí para a gente aproveitar. E a dica de hoje, é claro, é falando sobre alimentação a nosso favor. E o livro é da doutora Gisela Savioli, Estresse, Ansiedade e Depressão, gente. Como a gente sair dessa situação prevenir principalmente e tratar através da boa alimentação. Olha como o alimento pode nos ajudar. Então, por que desperdiçar o alimento se ele pode nos ajudar tanto a este ponto, a nos ajudar a sair do estresse, ansiedade e depressão? Um livro muito importante, científico, não é achismo, é científico. Você pode adquirir no 3186-2600 e você ainda ajuda a obra de evangelização Canção Nova. Hoje o programa Manhã Viva falando sobre como melhorar o resultado do exercício físico através da alimentação. Nós voltamos daqui a pouquinho, espera por nós, porque vai valer a pena. Programa Manhã Viva de volta em clima de exercício físico, tá super saudável hoje. Nós estamos falando de como utilizar a alimentação para aumentar, melhorar o resultado do exercício físico. Todo mundo sabe que nessa época do ano, por causa das baixas temperaturas, a academia começa a ficar vazia. Mas pouca gente sabe que nessa época do ano a gente queima mais caloria, mais gordura ali, fazendo o mesmo exercício do que na época do verão. Então, a gente tem essa motivação para não deixar de fazer exercício físico. E tem muita gente que tem dúvida, eu mesmo tenho um monte de dúvida do que comer antes, durante e depois do treino. É por isso que nós estamos aqui com o nutricionista esportivo, Dr. Rodrigo Baracho. Ele já veio em nosso programa, no primeiro bloco a gente esclareceu já um monte de coisa e agora, concretamente, a gente vai falar, mostrar esses alimentos. E falando em alimento, a gente mostrou no primeiro bloco o desperdício que nós, brasileiros, cometemos por ano. E também você sabia que na geladeira esses alimentos que ficam lá esquecidos são um perigo para a saúde. Eles até ficam ali acumulando e podem se tornar uma fonte de bactéria. A reportagem é da Elane Santos. Bactérias na geladeira? Tem, né? Se não cuidar dela, tem. Não sei como que a gente faz para descobrir, eu não sei, né? Eles são invisíveis aos nossos olhos, mas estão por toda parte. Dá para imaginar que dentro da geladeira tem mais de 2 milhões de bactérias? É isso mesmo, Amanda? Como é que foram parar lá dentro? Foram parar dentro da geladeira por meio das nossas mãos e também pelas embalagens trazidas do supermercado. Aquele mito de que baixas temperaturas, né, matam os micro-organismos, isso não existe. A doutora em Ciências de Alimentos foi quem coordenou o estudo feito para o trabalho de conclusão do curso dessas duas futuras biomédicas de Campinas, no interior de São Paulo. Nós resolvemos fazer uma pesquisa voltada para geladeiras domiciliares e alertar a população do risco que pode conter dentro da nossa casa. A gente demorou em torno de 15 dias e para obter os resultados nas placas a gente demorou um dia para obter as bactérias, os micro-organismos e até 5 dias para ter os fungos. A pesquisa analisou fungos e bactérias nas 40 partes de geladeiras analisadas. Foram os resultados da maçaneta da porta da geladeira e da gaveta. Os hortifrutis são colocados lá dentro sem a devida higienização e a maçaneta devido ao contato externo, onde nós costumamos colocar a mão. A E. coli ela causa
intoxicação alimentar. A candida pode causar problema no trato urinário. Todas, no geral, dão problema gastrointestinais. Criança, idosos, gestantes estão naquele grupo de risco, né? Que o sistema imunológico já está um pouco fragilizado, a criança ainda está em formação, certo? E essa quantidade é preocupante. Então, eles entrarem em contato com esses micro-organismos, os sintomas podem ser mais fortes. Uma geladeira limpa por dentro começa com cuidados fora. Se você puder fazer uma higienização prévia, faça. Não deixar os alimentos expostos. A limpeza deve ser feita no dia a dia, mas uma vez por mês tem que dar um faxinão. É fundamental que essa higienização seja feita da parte de cima para baixo, porque pode cair, né, algum resíduo, quando chegar no final você vai limpar, né, por inteiro a sua geladeira. Então isso daqui, ó, sai. Então, lavar com, né, água e sabão. Quer uma vida saudável? Comece deixando as bactérias bem longe da geladeira. Gente, coisa séria isso aí, hein? Vamos limpar melhor essa nossa geladeira e vamos tratar melhor, cuidar melhor dos nossos alimentos, como a gente tem falado aqui no programa de hoje. Vamos utilizar os alimentos sempre a nosso favor. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma receita de salgadinho de frango com batata doce. E como a gente está prometendo, a gente vai mostrar agora os alimentos antes, durante e após o treino, né, doutor? Exatamente. Aqui a gente tem a bancada e na bancada a gente tem algumas separações, mas que vai depender, como a gente já falou, de alguns fatores, né? Então, para esse lado aqui, o lado direito meu, tem uns alimentos que são pré-treino. O que seria uma combinação legal aqui? Banana, que é fácil de você encontrar, né? Em todas as casas tem. Aveia, canela. É uma composição que você pode fazer, a forma que você vai fazer vai depender muito do seu agrado. Tem pessoas que picam, tem pessoas que amassam e misturam, né? Tem uma receita que é muito rápida e fácil de você fazer. Você pega alguns ovos, tira a gema, liquidificador, clara de ovo, a banana, a aveia, bate, vai virar uma massa, você faz uma panqueca e pode rechear ela com pasta de amendoim. Vamos voltar, porque agora o quadro da receita se antecipou. Vamos lá, doutor, no quadro de receita do Manhã Viva. Mas isso exatamente. Não, gostei, volta aí. É muito prático e rápido. Clara de ovo. Clara de ovo, uma banana, uma porção de aveia, você bate no liquidificador, abre ele essa massa na frigideira e depois você recheia com pasta de amendoim. É um ótimo pré-treino. Ele tem ali os macronutrientes, né, um carboidrato legal para você estar treinando, um pouquinho de fibra para segurar esse carboidrato, né, para não virar tão açúcar tão rápido, né? Vai ter um pouco de proteína também, um pouco de gordura. Então, assim, é uma refeição um pouco completa até para a pessoa estar utilizando para ir fazer um treino. Então, ela vai ter um desempenho melhor no treino. Eu tenho uma dúvida sobre a pasta de amendoim. Certo. A quantidade dessa pasta de amendoim, porque gostosa ela é, boa, mas a quantidade. Sim. Precisa também analisar a composição dessa pasta de amendoim. Porque quando a gente fala pasta de amendoim, seria exatamente o amendoim torrado, né, e processado. Hoje, ultimamente, tem muitas variedades, né? Então, hoje pode-se ter a pasta de amendoim com açúcar já direto e às vezes um açúcar que não é tão interessante. Quando a gente fala de um açúcar de um alimento natural, é positivo. Quando a gente fala de um açúcar industrializado, às vezes não é tão interessante assim. Então, precisa ser analisado. Mas a quantidade dela, por ser gordura, a gordura ela gera uma caloria a mais. Só para vocês terem uma ideia, o carboidrato, 1 grama de carboidrato gera 4 calorias. 1 grama de gordura gera 9, mais que o dobro. Então, quando a gente fala de pasta de amendoim, precisa ser exatamente uma porção menor do que seria de carboidrato. Então, precisa ser ali, dependendo da necessidade, 1, 2 colheres de sopa já seria o suficiente para essa pessoa, né? Para ela estar fazendo essa atividade física. Mas precisa... O ideal sem açúcar. Exatamente. Ou pode ser ela numa composição com açúcar mais natural. Eu já vi pasta de amendoim com açúcar do coco, já vi pasta de amendoim com xilitol, que é um edulcorante natural, nutritivo. Então, assim, com a maltodextrina, às vezes é interessante, tem também, né? Então, assim, esse precisa ser analisado, essa composição. Mas é um ótimo pré-treino. Falando bastante
né, como virou já um modismo, né, a própria batata doce como um pré-treino, né, e isso é muito usado, muito utilizado, por ela ter um baixo índice glicêmico, né, então ela ajuda bastante a ter uma energia mais gradativa, então vai ajudar a contribuir bastante para quem vai estar treinando. A composição também com pão integral ajuda bastante. A canela aqui nessa composição, ela serve como um termogênico, então ajuda nesse metabolismo, né? Então vai estimular um pouco mais, então, e ajuda também a sensibilizar um pouco mais a insulina. Lembrando que a insulina é fundamental tanto para fazer o anabolismo de gorduras e tanto para fazer o anabolismo de músculo. Tá? Então, se a insulina estiver descompensada, ao invés dela fazer massa muscular, ela vai gerar gordura. Então, precisa também a insulina estar funcionando bem. Tá? O ovo, eu coloquei ele no meio intermediário, porque tanto como eu falei, você pode usar ele num pré-treino, como você também pode usar ele num pós-treino, para recuperação. Porque o ovo, na composição dele, ele tem a proteína, que é a albumina, e ela ajuda muito, é uma proteína de baixa absorção, de lenta absorção, vamos dizer assim. Então, ela contribui, é uma proteína completa, de alto valor biológico, então ajuda tanto no pré como no pós-treino. O ovo cozido? O ovo cozido pode ser até frito, mas frito na água, ou com uma forma de óleo que não seja os óleos mais convencionais. Por quê? Os óleos convencionais, eles são ricos em ômega 6, e que é pró-inflamatório. Então, você pode, dependendo da situação, fazer com óleo de abacate, com óleo de linhaça, com óleo de coco, ou como pochê, como a gente fala, um ovo pochê é feito na água, é frito na água. Então, pode ser também um ovo mexido. Então, assim, ajuda bastante nessa situação, né? Aqui, falando da questão do pós-treino, dependendo da atividade física, dependendo da intensidade, de como esse atleta, né, se a gente vai falar de atleta ou de um desportista, vai variar um pouco. Mas, geralmente, é indicado que sejam alimentos de absorção mais rápida, para poder fazer uma recuperação mais rápida. Então, a batata inglesa, ela tem um índice glicêmico mais alto, então ela vai ter uma absorção mais rápida. A laranja, quando você pega ela e usa ela como fruta mesmo, ela vai ter uma absorção um pouco mais lenta por causa das fibras. Se você extrai o suco da laranja, sem fibras, vai ter uma absorção mais rápida, então vai ajudar também nesse processo. Então, o suco da laranja. O suco da laranja. O mel, ele tem também, por ter uma composição de açúcares, ele ajuda bastante também nesse processo, então vai ter uma absorção mais rápida. Doutor, pode falar. Por que essa importância de recuperar essa energia? Por que é tão importante recuperar essa energia depois do treino? Certo. Vou tentar explicar de uma forma que as pessoas entendam. Nós temos no nosso organismo algumas formas de armazenamento. Então, quando a gente ingere um açúcar, que é a glicose, a forma da gente armazenar esse açúcar é em forma de glicogênio. A gente tem glicogênio tanto hepático no fígado, como glicogênio muscular. Essa é a nossa forma de reserva de energia momentânea. E fora a reserva de gordura, que é uma energia mais gradativa, é uma energia que vai durar por mais tempo, como eu falei, quando em caso de risco, né? Geralmente, essa pessoa ela tem de reserva por volta de 500 gramas de carboidrato reservado, 400 no músculo e 100 no fígado. Quando a pessoa começa a entrar num estado assim, um pouco de jejum, muito tempo sem se alimentar, o que mantém essa pessoa ativa é o glicogênio hepático, que é quebrado em glicose, liberado no sangue para gerar energia. Então, quando essa pessoa está fazendo uma atividade física, ela gasta esse glicogênio. E esse glicogênio, quando ele se esgota, a pessoa entra no estado de fadiga. Então, se ela não repor esse glicogênio, ela não vai estar apta a treinar no outro dia. Por isso que, quando a gente ingere açúcar de novo pós-treino, ele vai fazer uma recuperação mais rápida desse glicogênio e a pessoa vai estar apta a treinar novamente. Entendi. Doutor, tem uma participação aqui, já a gente volta. Certo. Josiane Santos, bom dia. Minha mãe tem 57 anos, faz musculação e usa medicamentos de pressão. Não consegui entender qual é o melhor horário para exercitar. Poderia repetir? Sim. No caso dessa senhora,
ela faz a musculação, aí precisa entender qual é a intensidade desse treino, né? O quanto que ela treina, né? O horário que ela treina, né? No caso, porque realmente, quando a gente falou do ciclo circadiano, a gente está falando num contexto, né? E isso, às vezes, não cabe, como eu falei, porque no caso dela entra uma patologia. Ela tem uma pressão arterial elevada e que faz uso de medicamentos. Então, aí existe exatamente um cuidado maior que a gente precisa analisar. Não necessariamente ela possa se enquadrar nessa questão do ciclo circadiano. E aí precisa entender essa realidade dessa pessoa. Porém, ela precisa ter alguns cuidados, porque a atividade física, o exercício físico, ele ajuda muito a regular a pressão. Então, se ela continuar fazendo essa atividade física constantemente, se alimentando bem, descansando bem, pode ser que ela não tenha mais que fazer o uso contínuo de medicamentos. E isso é um ponto positivo. Mas, dentre essa questão, ela precisa analisar a realidade dela. Se ela consegue treinar legal, se ela consegue ter, se ela está tendo, primeiramente, um acompanhamento médico, clínico e um acompanhamento de um nutricionista esportivo, porque isso vai fazer diferença para ela também. Qual que é o objetivo dela com a atividade, no caso, com a musculação? Se ela quer realmente só melhorar a qualidade de vida, se ela busca hipertrofia muscular, se ela busca só ter uma qualidade de vida ou melhorar dores que vão acontecendo pelo sedentarismo. Então, precisa ser analisado esse contexto, né? Mas, num modo geral, ela precisa sim tá treinando, mas ela precisa entender se dentro desse horário que ela treina, se ela passa mal, se ela não passa, se ela tá tudo bem, se ela consegue manter a pressão arterial dentro das normalidades ao longo do dia e não só num período, porque tem períodos que a gente está com a pressão arterial mais baixa, tem períodos que a gente está com a pressão arterial mais alta. E qual é o horário que a pressão arterial está melhor mesmo? Geralmente, quando a gente tem uma elevação da pressão arterial, é no período mais à noite. Quando a gente acorda, teoricamente, a nossa pressão arterial está mais baixa. Seria o melhor horário, teoricamente. Teoricamente, sim, mas aí a gente precisa olhar esse contexto. Né? Tem pessoas, que nem eu vou falar o meu particular, eu não gosto muito de treinar de manhã. Eu não tenho essa disposição de treinar de manhã. Eu prefiro treinar, se eu consigo, às vezes, treinar no horário de almoço ou no período à tarde. Mas isso a gente tem que olhar a individualidade, o conjunto de cada pessoa. Entendi. Tem mais participação aqui. Juliane Graça. Quais os melhores alimentos e exercícios para quem tem anemia? Isso é uma boa pergunta. A anemia é uma condição e a gente tem diversos tipos de anemia. Tá? Então, às vezes, as pessoas entendem e acham que a anemia é só por falta de ferro. E muitas das vezes não. Tá? Então, assim, vamos falar dos alimentos. Os alimentos que, teoricamente, ajudariam muito são os alimentos que podem ter, que são fontes de ferro, né? Se for o caso de uma anemia ferropriva. Né? Aí é uma pergunta muito aberta, porque se for uma anemia megaloblástica, que é um outro tipo de anemia, pode ser por falta de vitamina B12. E a vitamina B12, ela está exclusivamente em alimentos de fonte natural, em proteínas de fonte animal. Então, um exemplo, uma pessoa que deixa de se alimentar de alimentos fonte animal, um exemplo, deixa de comer carne, ovos, frango, peixes, ela não vai ter essa vitamina B12 e ela pode vir sim a desenvolver uma anemia megaloblástica. Então, para eu responder melhor essa pergunta, eu precisaria saber que tipo de anemia que essa pessoa tem. E aí sim trabalhar dentro dessa condição. A atividade física, como eu falei, ela pode ajudar diversas patologias, como controlar o colesterol, controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, controlar o ganho de peso, né, diminuir o percentual de gordura. Porém, se essa pessoa está tendo um processo anêmico, e isso já se torna crônico, ela não vai ter tanta disposição para treinar. E aí sim vai ter uma dificuldade. Então precisa entender o que para daí sim poder ajustar isso e ela poder ter um melhor treino, um melhor desempenho nessa condição. O senhor poderia terminar de responder na sua rede social? Posso sim. Qual é? Dr. Rodrigo Baracho no Instagram, só me procurar lá. Então tá bom. A Márcia pergunta quantas horas depois do treino posso tomar whey? Essa é uma pergunta polêmica também, por quê? Não existe um horário específico. Existe sim
que acaba acontecendo? O whey que se popularizou, ele é a proteína do soro do leite, que há muito tempo atrás o pessoal jogava fora quando produzia o queijo. Porque no processo de produção do queijo, o soro do leite ele não é muito utilizado. Então era jogado fora. E descobriram que estava jogando ouro fora, porque hoje o whey ele é muito valioso nesse sentido. Então, a whey, que é a proteína do soro do leite, ela tem uma facilidade, por quê? Ela tem uma absorção mais rápida. Só que a gente tem que entender que tem 3 tipos de whey. Tem a whey que é isolada, então eu estou falando só de proteína do soro do leite. Tem a whey que é hidrolisada, que daí é a proteína do soro do leite, só que parcialmente já digerida, então vai ter uma absorção mais rápida ainda. E tem a whey que é concentrada, que seria proteína do soro do leite junto com carboidrato e gordura. Então, essas variações vão ter variações também de acordo. Então, antes de falar para a pessoa tomar whey, eu preciso entender se essa pessoa ela não tem alergia ao leite, que daí realmente na proteína, na whey concentrada vai ter, e se ela não tem intolerância à lactose, porque na whey concentrada também vai ter a lactose. Então, assim, antes disso, a gente precisa entender esse ponto. E a hora de tomar, teoricamente, é interessante num pós-treino, porque a absorção, como eu falei, se a pessoa ela precisa de uma recuperação rápida, ela ingeriu uma proteína que tem uma absorção rápida, ela vai ter essa recuperação mais rápido. Lembrando que a whey, por ser uma proteína de alto valor biológico, ela tem um dos aminoácidos essenciais, que são 8, mas um deles, que é a leucina, que tem muito a ver com a questão de efeito anabólico. A leucina ela também faz o efeito de chamar a insulina. Então, muitas das vezes, não há tanta necessidade de você ingerir tanto carboidrato no pós-treino. A whey já faria esse efeito. Então, também ajuda nesse ponto. Doutor, e água? Quanto de água antes? Porque, não sei, mas às vezes atrapalha. Você está correndo ali com o estômago cheio de água. Então, quanto de água antes, quanto de água depois? Exato. E quanto de água durante? A questão da água, ela está dentro dessa situação que a gente necessita de água o tempo todo. Por quê? Todos os processos metabólicos no organismo são em meio aquoso. Então, a gente precisa da água o tempo todo. Geralmente, só para a gente ter uma ideia, um feto, dentro da barriga da mãe ali, está criando, ele tem praticamente 100% é água. Um idoso, ele já vai ter 50% de água no corpo, porque ele vai, ao decorrer do tempo, vai desidratando. Geralmente, os adultos têm por volta de 70%, 75% de água. O nosso músculo, ele é completo de água, então ele necessita de bastante água. Então, assim, agora as recomendações, elas vão de acordo com cada modalidade. Geralmente, a gente trabalha com uma conta que vai ali de 0,3 a 0,5, no caso 50 ml por quilo de peso corporal. E aí cada um consegue ter uma ideia de quanto que precisaria ingerir ao longo do dia. De forma geral. O importante é não ficar desidratado. Exatamente. Um ponto que é importante é a pessoa entender, e lógico, como você falou, se a pessoa tomar muita água, ela precisa tomar uma quantidade no dia, ela toma tudo antes do treino, ela vai passar mal. Ela vai conseguir nem correr, né? Exato. E falando em água, eu quero lembrar você que nós temos aqui a Água Canção Nova. Você pode ligar para nós, porque nós temos condições especiais para pousadas, instituições, estabelecimentos. É só ligar no 3186-2100. Doutor, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Tirou muita dúvida. Eu que agradeço. Obrigada mesmo e vamos embora se exercitar no inverno, né? Com certeza. Muito obrigado pela... E se alimentar bem. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e vocês estão de parabéns mais uma vez pelo programa e Deus abençoe a todos. E falando em alimentação, vamos agora para a receita salgadinho de frango, mas com batata doce. É lá de Belo Horizonte, a Carol Fadel. Olá pessoal, eu sou Carol Fadel, eu sou chefe de cozinha funcional e hoje eu vou ensinar para vocês um salgadinho super delicioso, muito saudável. A base dele é batata doce e frango e você pode rechear do que você quiser.
para essa receita a gente vai precisar de pouquíssimos ingredientes. A gente vai precisar de batata doce, a gente vai precisar de frango, a gente vai precisar de sal, ervas, você pode escolher o que você quiser. Também usei um pouquinho de cúrcuma para deixar ele bem amarelinho. Então a gente começa a receita da seguinte forma: a gente vai descascar a batata doce, picar ela e colocar para cozinhar até ficar bem macia. Quando ela estiver bem macia, a gente já vai colocar ela no processador. Mas se você não tiver processador em casa, não tem problema. É só amassar ela bem amassadinha, como se fosse um purezinho. Ao mesmo tempo, a gente vai cozinhar o frango. A gente vai usar um peito de frango, vai cozinhar ele aí com água. Eu coloco cúrcuma para ele já ficar amarelinho, coloco uma folha de louro e deixo cozinhar na pressão. Quando ele estiver bem cozidinho, mesma coisa, a gente vai desfiar se não tiver o processador, mas se a gente tiver o processador, a gente vai colocar ele aqui junto com a batata doce. E aí a gente vai bater os dois até formar uma bolinha e aí a gente vai temperar. Como que a gente vai temperar? A gente vai colocar sal, um pouquinho de sal e vamos colocar a erva que a gente quiser aí, o que tiver em casa. Pode ser cebolinha, salsinha ou temperos desidratados. Eu vou usar aqui o chimichurri, que é um tempero que eu adoro, eu acho que dá muito sabor. E aí vou colocar um pouquinho dele aqui e mais um pouquinho aqui de açafrão ou cúrcuma para ficar uma massa bem amarelinha. Então a gente vai bater e enquanto a gente estiver batendo, a gente vai colocar um fio de azeite, mais ou menos uma colher de sopa, a gente coloca por cima no processador até aderir tudo, né? Ficar tudo bem juntinho. Aqui eu vou usar, e é totalmente opcional, uma gema para pincelar por cima para ele ficar na hora de assar bem douradinho, né? E essa massa estando pronta, a gente pode rechear ela do que a gente quiser. A gente pode rechear com queijo, que vai ser o caso aqui, que é colocar um pedacinho de mussarela dentro, vai formar a bolinha e a gente vai pincelar então a gema e vai colocar para assar. Mas se você tem intolerância a leite, porque esse salgadinho ele é sem glúten e sem lactose, né? Só o frango com a batata doce. Então você pode rechear ele do que você quiser. Pode colocar um ovinho de codorna, pode colocar uma azeitona, pode colocar um requeijão cremoso e fazer em forma de coxinha. Aí você pode empanar na farinha de linhaça e colocar para assar do mesmo jeito, vai ficar igualzinho uma coxinha, super saborosa. Então aqui, olha, eu finalizei com gergelim preto, só para dar um toque colorido. E olha que delícia que ele fica, gente, olha. Então tá aí o nosso bolinho, super delicioso. Faça em casa, vocês vão se surpreender. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Carol. Amei, porque tem batata doce, tudo que a gente falou aqui é assado. Amei a dica, principalmente nesse tempinho frio. E amanhã o nosso tema vai ser, sabe o quê? Como decorar quarto de criança, brinquedoteca. A gente vai estar com uma designer de interiores. Tá imperdível. Obrigada a você que ficou juntinho conosco. Eu espero você amanhã às 9h40. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.